Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Estão se cuidando? A tia está se cuidando e quer o mesmo para vocês. Bem-vindos a mais uma aula de português com a tia Kátia. Para começar, vamos observar essa charge. Vamos ler junto com a tia. Não há bancos quebrando no país. Somente correntistas, o que mantém o sistema financeiro sólido. Agora vamos prestar atenção nessa frase aqui, ó. Não há bancos quebrando no país. O verbo que aparece é o verbo haver. Isso mesmo, o verbo haver. Vocês repararam que esse verbo, ele não está sendo atribuído a nenhuma pessoa verbal? Isso quer dizer, não tem sujeito, tá? Nessa frase. Esse verbo, ele pode ser substituído pelo verbo existir. Aí ele ficaria assim, olha, não existem bancos quebrando no país. Para aprender, duas imagens aqui, vamos ler o balãozinho, né? O balãozinho de fala. Olha só, o primeiro exemplo está escrito assim, ó. Está chovendo muito forte. Não é isso? Nessa fala dessa personagem, também não está sendo atribuído a nenhuma pessoa verbal, porque o verbo é um verbo fenômeno da natureza. Ele é classificado como verbo fenômeno da natureza. Já nesse outro exemplo, Lucas brinca na chuva. Qual é o sujeito dessa oração? Lucas, como a tia encontrou? Eu faço pergunta ao verbo. Quem brinca na chuva? Olha a resposta. Lucas. Lucas é a pessoa verbal, é aquela pessoa que está praticando, não é? Uma ação. Então, ele é chamado de sujeito. Então, comparando esses dois exemplos, o que temos? Temos que na primeira imagem o verbo está classificado como fenômeno da natureza e não atribui a nenhuma pessoa verbal. Tia Kátia, me explica aí. Quando eu tenho na oração, quando a tia fala oração, é uma frase com verbo, tá? Um verbo que seja fenômeno da natureza, aí nessa frase eu não vou ter o sujeito, vai ser chamado de oração sem sujeito, né? Uma frase sem o sujeito. É por isso que a tia colocou uma outra, essa do Lucas, para vocês verem a diferença. Por quê? Na frase do Lucas, Lucas brinca na chuva, essa frase tem sujeito. Então, olha só, eu tenho uma frase que tem um verbo que é fenômeno da natureza, tá? Então, eu não tenho sujeito, oração sem sujeito. Já na outra imagem, Lucas brinca na chuva, eu tenho o sujeito Lucas, porque eu fiz pergunta ao verbo brincar, e o verbo me indicou a pessoa que está praticando a ação, que é o Lucas. Tá? Continuando. Vamos observar agora essas duas imagens. O que vocês estão observando? Olha, a tia vai ler, né? Duas imagens. A primeira fala assim, ó. Faz um clima gostoso para passear. E a outra. Anoitece rapidamente no verão. Então, a tia colocou mais dois exemplos para mostrar para vocês que nas frases que estudamos neste capítulo são os verbos impessoais. O que são verbos impessoais, gente?
são verbos, né, que no fato deles... Peraí, que a tia se enrolou ao falar. São chamados assim porque nesses verbos é o fato de que eles não são atribuídos a nenhuma pessoa verbal. Agora, como podemos identificá-los? Nós vamos ter que identificar o verbo. Por exemplo, quando eu tenho um verbo que indica fenômeno da natureza, como, tia, chover, anoitecer, nevar, entre outros. Um exemplo, choveu na madrugada. Também eu tenho o verbo haver, quando ele pode substituir o verbo existir, ou quando ele indica tempo passado. Ele pode ser usado como o verbo faz. A tia preparou aqui um exemplo. Por exemplo, faz dias que não a vejo. E como, tia, o verbo haver no sentido, tá, de existir? Há tempos que não a vejo, né? Há tempos que não a vejo. Faz tempo que não a vejo. E também temos o verbo fazer e ser quando indicarem tempo decorrido. Olha o exemplo. Era quase 12:30 e nada dela chegar. Tá? Faz dias que não a vejo. Então, os verbos impessoais são os verbos conjugados na terceira pessoa do singular e na oração, que é a frase verbal, não vai aparecer o sujeito, como são chamados oração sem sujeito. A tia preparou esse exercício aqui. Vamos treinar para gente treinar, né? Para ver se vocês entenderam a explicação da tia. Marque o X as frases em que os verbos são impessoais. O que eu vou procurar aqui nesse exercício? Verbo. Na frase que tem o verbo, fenômeno da natureza, como choveu, ventou, amanhecer, anoitecer, serenar, trovejar. Ou, tia Kátia, o que mais? O verbo fazer e o verbo ser, quando indicarem tempo. O verbo haver, quando poderá ser substituído pelo verbo existir. Não foi isso que a tia acabou de explicar? Então, vamos lá. Número 1. Marque X as frases em que os verbos são impessoais. Letra A. Amanheceu muito frio hoje. Olha o verbo amanhecer. Esse verbo é um verbo que indica fenômeno da natureza. Então, eu marco X. Na letra B. Paula jogou a borracha longe. Olha o verbo da frase. Jogou. Jogou é um verbo de ação, então eu não vou marcar X. Por quê, tia Kátia? Porque nessa oração aparece o sujeito Paula. Letra C. Faz frio aqui. Faz é o verbo. O verbo fazer indica tempo. Então, tempo decorrido. Então, eu vou marcar um X na letra C. Na letra D, Ana gosta de estudar pela manhã. Eu vou perguntar o verbo gostar. Quem gosta de estudar pela manhã? Olha a resposta. Ana. Ana é o sujeito, então eu não marco a letra D. Letra E. Há motivos para que eu vá. Verbo haver. Como é que vai ficar? Existem motivos para que eu vá. Então, eu marco a letra E. Então, eu marquei a letra A, a letra C e a letra E. Vamos continuar. 2. Sublinhe as frases em que os verbos são usados como fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza são os verbos relacionados à natureza. Choveu, amanheceu, anoiteceu, trovejou, nevou.
Letra A. Neblinou no quintal de casa ontem. Neblina. Neblinar. É verbo ligado a fenômeno da natureza? Sim. Então, eu vou sublinhar toda a frase da letra A. B. Lucas bebeu toda a vitamina. Beber é uma ação? Então, não, tia Kátia. Eu não vou marcar, porque nessa oração eu tenho o sujeito Lucas. Letra C. Serenou durante o dia em Ouro Preto. Serenou é do verbo serenar. Então, é um verbo, ligado à natureza. Então, eu vou marcar, eu vou sublinhar a letra C. Agora é com vocês, meus queridos. O que nós vamos fazer nesse exercício, hein? Nós vamos ler esse fragmento desse texto. A tia já explicou o que é um fragmento. É um pedaço, né? O título é De Novo a Terra do Nunca. Fala sobre um trecho do livro do Peter Pan. Uma história escrita há séculos. Pode ainda ser interessante, é claro. Esses contos que nunca morrem levam o nome de clássicos da literatura. Essas histórias são quase imortais e vão continuar fazendo sucesso por muito tempo. Número 1. No primeiro parágrafo do texto foi empregado um verbo impessoal. Aponte a oração em que ele se faz presente. A tia destacou duas. Uma história escrita há tempos ou essas histórias são quase imortais. Número 2. O verbo é impessoal quando tem duplo sentido, não tem sujeito, tem sentido completo, tá? E aí, vocês gostaram da aula? Façam esses exercícios com carinho, continuem estudando. Um beijo, até a próxima aula.